Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisane Juan Pablo. A partir de agora, vamos levar o melhor do futebol amador. Destaque o Cruzeirão da Massa. Vamos falar também do Farizão. Farizão que está momentaneamente suspenso por conta da quadra invernosa. Vamos falar também do Terrão. O Terrão que está tendo jogos. Algumas sedes está sendo impossibilitada, não está tendo jogos em algumas sedes, mas em outras sim. A gente vai atualizar o que aconteceu nesse final de semana. Futebol brasileiro, o destaque é a Série A do futebol brasileiro, a Série B, né? Começou a Série B e também a Série C, a Série D começa no próximo final de semana. Futebol europeu, o destaque é o campeonato italiano, a gente tem campeão lá na Itália. O destaque também na Espanha, né? Pode-se dizer que lá também acabou a disputa. O Real Madrid com o Barcelona. O Real Madrid ganhou o El Clássico, está muito próximo de ganhar mais um espanhol. E onde tem disputa é apenas na Inglaterra, né? Na Premier League. Lá a disputa está sensacional e a gente vai dar destaque à Premier League. O nosso programa acontece, como eu falei, em segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Cidade Flá 79, do canal BC de Futebol, o canal do Juan. Mais uma vez, infelizmente, fazendo o programa gravado, por conta que a internet não nos deixa fazer ao vivo, tá certo? Então, como eu falei, quando a internet deixar, a gente faz ao vivo. Caso contrário, a gente grava e coloca nas nossas redes sociais. Então, no início do programa, já trazer o boa noite, destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para a Emirates FA Cup, a Copa da Inglaterra, que teve a sua final decidida, como já ditou que era jogo único. Pensamos que era 2 jogos, mas era jogo único. E o Manchester City venceu o Chelsea por 1-0 e tivemos um baita de um jogaço entre Coventry City e Manchester United, que eu até achei que pelo protagonismo do Coventry nos últimos minutos, que até os 70 minutos estava 3-0 para o Manchester United, só que o Coventry foi lá e empatou. Eu achei que aquele climão ia passar, mas não foi isso que aconteceu. O Manchester acabou passando nas penalidades, inclusive até teve um gol anulado, muito debatido pelos jogadores do Coventry, aos 119, 120 minutos, e acabou que o Manchester United acabou passando nas penalidades. E vamos ter mais uma grande disputa entre o lado vermelho e o lado azul de Manchester. Pois é, dois jogões, né? O Bernardo, né, que perdeu a penalidade pela Liga dos Campeões, acabou decidindo a favor do City. E a gente vai ter em jogo único do Wembley, um jogão de bola, os dois times de Manchester. O Ranzinho, a gente sempre fala, né, que nosso programa é muita informação e pouca enrolação. Então vamos começar falando de futebol amador, Cruzeirão da Massa treinando, visando as próximas competições, os amistosos, principalmente do segundo semestre, e também o Terrão. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo e precisa fazer ainda 2 jogos para conseguir a sua classificação daí para o mata-mata. Certamente no segundo semestre o Cruzeiro participará de alguma competição. Talvez, né, a gente tenha novidades em relação à Areninha. Vamos ver o que vai acontecer. Os dirigentes do Cruzeirão da Massa, vão dar um abraço para o Padelos, para o Dedé, para o Levi, treinador, certamente vão se reunir e vão ver se movimenta alguma coisa aqui na Areninha. Os amigos do Cruzeirão da Massa, mandar um abraço mais uma vez para os dirigentes, para os torcedores, jogadores do Cruzeirão da Massa, como eu falei, só treinando, visando as próximas competições. No Farizão, tudo parado, está suspenso. A probabilidade não, Juan, a intenção da diretoria, dos organizadores do Farizão, é retornar dia 4 de maio, mas isso vai depender muito das chuvas. Tá certo? Então está suspenso. A gente já tem os 8 confrontos das oitavas de finais, essa competição, né, que tem uma premiação de R$20 mil, R$10 mil só para o campeão. Tá certo, Rosinho? Então, futebol amador é isso. Na Lagoa do Serrote, a Copa do Zé Ferreira, acho que está muito parado. O Alberci sempre nos mantém informado, mas parece que esse ano, em outros anos, né, ela já teve alguns problemas, principalmente na primeira fase. Aí depois foi para o mata-mata até que pegou, mas esse ano só 5 times fizeram a primeira fase e não aconteceu muita coisa. Acredito que não vai muito para frente. Vamos ver o que acontece, principalmente
agora, quando enxugar a terra em fim d'água, como diz o povo. Tá certo? Então, o nosso destaque agora vai ser o futebol profissional. Vamos começar falando da Série A, terceira rodada da Série A do futebol brasileiro, onde teve frente a frente Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, e para decepção, né, Juan? Não foi um jogão de bola como todos esperavam, foi um 0-0 xoxo. Os dois treinadores colocaram, o Tite colocou para não perder, o Abel, esse foi que colocou mesmo, colocou 3 volantes, o Entre voltando para marcar, todo mundo marcando. Então foi um jogo xoxo. No segundo tempo até o Flamengo teve as melhores chances de abrir o placar, mas isso acabou não acontecendo. Foi 0-0, acho que melhor para o Flamengo, que jogava fora de casa, acabou não perdendo, e isso, Juan, impacta muito. Uma derrota do Palmeiras para o Flamengo, o negócio complica lá pelos lados do Allianz Parque, e a mesma coisa ao Flamengo. Caso o Flamengo perda para o Flamengo, não perdeu ainda, mas quando pegou o Palmeiras perdeu, aí também tinha uma zoada lá pelo lado do Ninho do Urubu. Pensando nisso, os dois treinadores se precaviram e garantiram um pontinho ali, um empate, e vão jogar nesse meio de semana pela Libertadores da América. O Juan vai atualizar todos os jogos, destaca goleada, Juan, goleada do Botafogo, a maior da competição, e o Galo não tomou conhecimento do Cruzeiro, foi 3-0 fora o baile no primeiro tempo. O Botafogo fez 5-1 no Juventude, o Atlético Goianiense perdeu 3-0 para o São Paulo, o Bahia 2-2 com Vitória, o Palmeiras 0-0 com o Flamengo, o Atlético Paranaense 1-0 na equipe do Internacional, o Atlético Mineiro 3-0 no Cruzeiro, não é mais Arena Meu Rival, venceu, esse meme já se foi faz tempo. O Grêmio fez 1-0 na equipe do Cuiabá, o Red Bull Bragantino 1-0 no Corinthians e o Fluminense 2-1 no Vasco, o time se complicando nessa primeira partida. O Vasco, Juan, que está reclamando muito de uma penalidade que o árbitro não deu lá no jogo do Vasco, tá certo? Então, a arbitragem, que na primeira rodada foi muita polêmica, deu uma diminuída nas polêmicas, mas mesmo assim tem times reclamando. G8 do futebol brasileiro, Juan, da primeira divisão. G8 a gente tem, primeiramente o G4 aqui, o Red Bull Bragantino em primeiro, o Flamengo em segundo, o Botafogo em terceiro, será que dá esse ano? E o Atlético Paranaense em quarto. Fechando o G6, que é a zona ali de classificação para a Libertadores, temos o Grêmio em quinto, Internacional em sexto, respectivamente os dois times do Rio Grande do Sul. Fechando o G8 tem o Atlético Mineiro e o Fortaleza. Os times que nesse momento iriam para a Sul-Americana, na zona de classificação, a gente tem o Bahia, o Juventude, o Fluminense e o Palmeiras. O 13º é o Cruzeiro, 14º São Paulo, 15º o Vasco da Gama, 16º o Criciúma. E na zona da degola, o Vitória, o Corinthians, que não fez nenhum gol ainda, juntamente com o Cuiabá, são os únicos dois times da competição que ainda não marcaram gol. E em 19º a gente tem o Atlético Goianiense e o próprio Cuiabá. Lembrando que o Cuiabá tem um jogo a menos, foi o jogo adiado da segunda rodada, porque ele estava jogando na Copa Verde. Esse jogo era contra a equipe do Vitória, e nessa rodada, terceira rodada, não teve o jogo do Fortaleza com o Criciúma, porque o Fortaleza estava envolvido na Copa do Nordeste. Já a gente atualiza como ficará as semifinais da Copa do Nordeste. Uma terceira rodada, não, quarta rodada, final de semana. O meio de semana é de Sul-Americana e também de Libertadores, então só no final de semana o destaque são alguns clássicos, né? Um clássico no Rio de Janeiro, domingo 11 horas, e para fechar a rodada, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, com a estreia do treinador, o treinador do São Paulo, treinador novo, e esse jogo acontece 8 horas da próxima segunda-feira. A gente já tem feito o bate-bola quando isso aconteceu. Teremos o Vasco contra a equipe do Criciúma, o Cuiabá com o Atlético Mineiro, o Bahia com o Grêmio, Flamengo e Botafogo. O Flamengo que vem de 2 jogos difíceis e vai pegar o Botafogo agora no clássico. É o segundo contra o terceiro, né, Juan, no momento. Sim, ainda tem mais essa. O Cruzeiro vai pegar o Vitória, o Corinthians com o Fluminense, o Fortaleza e Red Bull Bragantino, Juventude e Atlético Paranaense, Internacional e Atlético Goianiense, São Paulo e Palmeiras. É a Série A do futebol brasileiro pegando fogo. A Série B, Juan, teve início nesse final de semana. A rodada ainda está em curso, tem alguns jogos,
Mas o destaque no Ceará Esporte Clube jogou muito bem, mas acabou empatando com o Goiás. O Ceará teve um bom volume, mas não foi suficiente para vencer o Goiás. Lamentar nesse jogo a postura do moleque, né, chamado Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo, que por onde passa arranja confusão. A torcida do Vasco não quer nem ver ele pintado de ouro lá, por conta das confusões que ele arranjou no Vasco. E saiu enxotado de lá. Do Ceará Esporte Clube também foi isso. E na hora do hino ele ficou de costa para a torcida do Ceará Esporte Clube, ficou de frente para a torcida do Fortaleza, como se a torcida do Fortaleza estivesse no estádio. E não sabe ele, e alguns também não sabem, que ele saiu do Fortaleza enxotado pela torcida. Tá certo? O Thiago Galhardo, eu falei aqui no programa que ele é um jogador que é até bom jogador, não deixa de ser, mas ele se acha demais. Teve até uma entrevista, Juan, do Leandro Castan, jogou com ele com o Vasco, e falou justamente isso, né? Quando terminar a carreira, ele não vai ter muito o que comemorar, tá certo? Títulos importantes na carreira do Thiago Galhardo não tem, porque é um jogador que só arranja confusão, e é aquilo que eu falei, é duas alegrias da torcida. Quando ele chega, a torcida faz alegria, e a alegria maior, aí faz festa. A festa maior é quando ele sai, porque é um jogador problema, e como eu falei, ele já tinha confusão com a torcida do Ceará, aumentou essa confusão, e assim, no momento, ele quis puxar o saco da torcida do Fortaleza, mas a torcida do Fortaleza queria enxotar ele de lá, porque quando teve aquele episódio lá com o Esporte Clube do Recife, o pessoal do Fortaleza deram semanas de férias e ele pediu mais uma semana de folga. E nessa semana ele foi para shows de forró e a torcida do Fortaleza já não aguentava mais o Thiago Galhardo lá, então ele saiu de lá também pelas portas dos fundos, Juan. A gente teve na primeira rodada da Série B a Ponte Preta empatando em 1-1 com a equipe do Coritiba, o Ceará 1-1 com o Goiás, o Amazonas perdeu de 3-2 para a equipe do Sport, o Santos 2-0 no Paysandu, estreou bem a equipe do Santos, a Chapecoense 3-1 no Ituano, o Operário 1-0 no Avaí, o Botafogo de Ribeirão Preto 1-1 com o América Mineiro e o Novo Horizontino 2-0 no CRB. Aí já aparece ali, Juan, 2-1. É apenas a primeira rodada, mas aparece ali os times que ganharam, né? A Chapecoense é líder, o Santos em segundo, o Sport em terceiro, o Novo Horizontino em quarto, né? Lá na zona da degola, o CRB, o Avaí, o Ituano e também o Paysandu, perdeu 2-0 para o Santos. Fechar a primeira rodada, Juan, fechou hoje a primeira rodada. Vamos ter o Vila Nova contra a equipe do Guarani e o Brusque contra o Mirassol. Em rodada completa, começando dia 26 e terminando dia 29, o Juan vai atualizar todos os jogos da segunda rodada da Série B do futebol brasileiro. Ituano e Operário de Ponta Grossa, Sport Vila Nova, Avaí e Santos, Guarani Chapecoense, CRB e Amazonas, América Mineiro e Novo Horizontino, Coritiba e Brusque, Goiás e Ponte Preta, Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol e a equipe do Ceará. E a Série B, Juan, quem começou no final de semana também foi a Série C e, infelizmente, os dois times cearenses perderam. O Juan vai atualizar os jogos, lembrando que essa rodada também está em curso, faltam alguns jogos, Juan, para finalizar a primeira rodada. Floresta perdeu 2-1 para o Botafogo da Paraíba, o Náutico 1-1 com o São Bernardo, Figueirense 2-1 no Ferroviário, o Caxias perdeu de 4-0 para a equipe do Atlético Clube, o Ipiranga 3-1 no CSA, a Tombense 1-0 no São José e o Remo perdeu de 2-1 para o Volta Redonda. Juanzinho, então, aparece, lembrando que a Série C, Juan, classificam 8, né, aparecendo o Atlético, o Ipiranga, o Figueirense, o Volta Redonda, o Botafogo, o Tombense e também a equipe do Náutico. A primeira rodada, Juan, aqui ainda faltam 3 jogos, Juan. O jogo do Confiança com Londrina, a Ferroviária com a ABC e a Aparecidense com o Sampaio Corrêa. Juanzinho, e a gente teve, né, o destaque no futebol cearense foi os dois times que carimbaram vaga, Juan, para o nosso manjadinho do próximo ano. A gente tinha o Itapipoca tinha empatado 2-2 no Perilão com o Tirol e o Icasa, Juan, tinha perdido de 2-1 para o Cariri. A gente teve os jogos de volta. Quem garantiu vaga na primeira divisão do próximo ano, Juan? O Tirol fez 4-2 de Itapipoca, não tomou conhecimento e o Icasa empatou em 0-0 com o Cariri. Os dois que a gente esperava que subissem acabaram sendo eliminados. Eu confiava muito no Icasa. O Icasa, Juan, que só perdeu um jogo na competição, foi justamente esse primeiro jogo das semifinais, perdeu 2-1 para o Cariri. Então o Cariri, Juan, é um time novo. Ele foi 2019, apenas 5 anos, vai para o seu 5º ano, já está na primeira divisão do futebol cearense
E o Itapipoca também, esse perdeu só um jogo, só o que não podia, foi justamente o último, perdeu 4-2 e está fora. O Tirol, para quem não sabe, é o Grêmio Recreativo Pague Menos. Esse time, Juan, é uma espécie de filial do Flamengo aqui no Nordeste. Ele capta jogadores para o Flamengo, tem uma parceria com o Flamengo, mas assim, o terno dele é do Grêmio, tá certo? É Grêmio mesmo, Grêmio. Aí por conta da empresa, da Pague Menos, não podia, aí colocou Tirol. Agora é o Tirol, que, como eu falei, tem uma parceria com a equipe do Flamengo. Ele, Juan, que eles focam muito a categoria de base lá, muitos jogadores jovens, e eles ganharam essa vaga, né, de forma sensacional em cima do time do Itapipoca. Ô, Juanzinho, a Copa do Nordeste a gente teve o jogo de volta, o quarto jogo, né, o Fortaleza jogava em casa com o Altos, e o Fortaleza acabou goleando 5-0, está classificado para as semifinais. Esse Fortaleza que não estava bem há pouco tempo atrás, mas agora está arrebentando todo o time que vê pela frente e é o principal candidato a ganhar essa Copa do Nordeste, de certa forma. Juanzinho, o Fortaleza está, mas tem o Bahia, né? Acredito que o Fortaleza é muito favorito contra o Sport, mas na final, vamos ver o que acontece. O Bahia também, time de medição, bom time. Deve ser uma grande final. Acredito que Fortaleza e Bahia sejam os favoritos para passar, né? Então, um jogo único, Bahia e CRB. Esse jogo que acontece na Fonte Nova, e o Sport na Ilha do Retiro recebe a equipe do Fortaleza. A primeira vez que o Fortaleza vai a Recife, depois daquele incidente que aconteceu com os jogadores do Fortaleza no jogo da primeira fase contra o Sport. Todo mundo já sabe o que aconteceu, inclusive o Sport foi punido, mas já recorreu, já está jogando com os seus torcedores. Ô Rosinho, a gente teve no campeonato amapense as semifinais, Juan. As semifinais, o Oratório tinha ganho de 1-0 do Independiente e o Trem empatado 1-1 com o Santo. Como foram os jogos de volta, Juan? O Independiente 2-2 com o Oratório. Eu falei do Oratório que era time pequeno no Amapá, mas tá aí, tá na final. E o Trem empatou em 1-1 com o Santos e acabou passando provavelmente por melhor campanha. As finais, Juan, então tá aí. Primeiro jogo do campo do Oratório, Oratório e Trem. E o segundo jogo, Trem e Oratório. Deve acontecer, acredito, no Trem, Juan. O Trem pode conseguir esse título lá no Amapá. No campeonato de Roraima, Juan, é isso, Juan? Campeonato de Roraima, a gente teve as semifinais, Juan. Lembrando que lá, Juan, é uma espécie de primeira fase. A primeira fase já está rolando a segunda fase. Então, a primeira fase, a gente teve as semifinais. Como foi o resultado das semifinais, Juan? Foi o São Raimundo 2-1 no Monte Roraima e o Gás 1-0 no Náutico. E a final, infelizmente, o Gás do Botijão acabou. Foi 2-1 para o São Raimundo. Juan, esses campeonatos do Norte, tirando o do Belém, né, do Pará, que tem o Remo e o Paysandu na segunda divisão, eles fazem uma competição lá, Légua Tirana, faz primeira fase, segunda fase, para movimentar os times de lá. Então, aí ganhou a primeira fase e vai para a segunda. Juanzinho, no Mato Grosso do Sul, a gente teve nas semifinais a equipe do Corumbaense e o Dourado foi 0-0, isso nas semifinais. E o Operário fez 3-2 na Portuguesa. Então o Dourados ganhou do Corumbaense 2-0 no jogo de volta e a Portuguesa empatou em 0-0. Então o Operário passou. Então, Juanzinho, como foram os jogos das finais e quem foi o campeão lá também é fácil, Juan. No primeiro jogo, Dourados fez 1-0 no Operário, só que no segundo jogo o Operário devolveu 3-1 e é campeão do Mato Grosso do Sul. É o Operário campeão. Juan. Ô, Rosinho, o nosso assunto agora é o futebol europeu. O Sporting de Lisboa, 10 pontos à frente do Benfica. 10 não, 7 porque o Benfica está em campo, está ganhando 3-1. Então, 7 pontos faltando 4 rodadas. Acredito que não tem mais chance para o Benfica. O Juan vai atualizar todos os jogos, lembrando que o Benfica está jogando e está ganhando de 3-1 do Farense. Sporting 3-0 na equipe do Vitória de Guimarães, o Casa Pia perde de 2-1 para o Porto, o Chaves 2-2 no Estoril, o Famalicão 2-2 com a Portimonense, o Braga 2-1 no Vizela, o Boa Vista 1-1 com o Estrela da Amadora, o Moreirense perdeu de 1-0 para o Gil Vicente e o Rio Ave 1-1 com a equipe do Arouca. Juan, era divisa, a gente não teve rodada, a gente teve a final da taça lá da Holanda e quem ganhou, Juan? Quem eram os times que chegaram à final e quem ganhou? Chegou o Feyenoord e, surpreendentemente, o Nijmegen, que
estava na chave do Ajax, só que como o Ajax está numa reformulação imensa, acabou que passou o Nijmegen e a gente teve o Feyenoord fazendo 1-0. É Bundesliga, Juan, Bundesliga. Lá só faltam 4 jogos, a gente já tem o campeão, que é o Leverkusen, e o Bayern, né, tá ali também. Não tem muita disputa, Juan. A gente tem muitos times, agora a Champions League, ela tem uma reformulação, muitos times, e aumentou o número de vagas. A gente vai ver times de menor expressão participando dessa competição. Não acho uma boa não, Juan. Tava tão bom do jeito que estava ali, você selecionava os melhores e agora a gente vai dar vaga para times bem inferiores. Então teve mais uma rodada número 30, o Juan vai atualizar. Bundesliga, como eu falei, já tem o campeão pela primeira vez, o Bayer Leverkusen. Temos o Freiburg 1-1 com mais, o Dortmund 1-1 com o Leverkusen, que agora vai poupar time. O Bremen 2-1 no Stuttgart, o União Berlim perdeu de 5-1 para o Bayern de Munique, o Wolfsburg 1-0 no Borro, o Cologne perdeu de 2-0 para o Darmstadt, o Hoffenheim 4-3 no Mönchengladbach, o Heidenheim perdeu de 2-1 para o Leipzig e o Frankfurt 3-1 no Augsburg. Juanzinho, na França a gente tem o PSG, lá faltam o quê, Juan? 5 rodadas, a diferença hoje são 11 pontos, então nas próximas rodadas o PSG vai ser o campeão lá na França. Teve rodada, teve goleada, Juan. Teve o PSG 4-1 na equipe do Lyon, o Toulouse 2-2 no Marseille, o Brest perdeu de 2-0 para o Mônaco, o Lille 1-0 no Strasbourg, o Rennes perdeu de 2-1 para o Montpellier, o Le Havre perdeu de 1-0 para o Metz, o Lens 1-0 no Clermont, Nantes perdeu de 3-0 para o Rennes e o Nice 3-0 na equipe do Lorient. La Liga, Juan, era o último cartucho da equipe do Barcelona, queimou nesse jogo e o Real Madrid ganhou agora, faltando 6 rodadas, 11 pontos, Real Madrid vai ser campeão de La Liga. O Barcelona tinha a chance de ganhar, Juan, e o Benfica ganhou, né? Acabou o jogo 3-1 Benfica, então a diferença é 7 pontos lá em Portugal. Então 11 pontos, o Real Madrid vai ser o campeão, tem muita disputa e o Juan vai atualizar os jogos da rodada número 32, o Sevilha, lembrando que o Sevilha está em campo e está ganhando 2-0 do Málaga. O Real Madrid 3-2 do Barcelona, o Alavés 2-0 no Atlético de Madrid, o Almeria perdeu 2-1 para o Villarreal, o Retafe 1-1 com a Real Sociedad, o Girona 4-1 no Cádiz, muito bem o Girona ainda, o Valência perdeu 2-1 para a equipe do Betis, o Rayo Vallecano 2-1 no Sassuolo, o Celta de Vigo 4-1 no Las Palmas e o Atlético de Vigo 1-1 com o Granada. Juanzinho, a Série A tem campeão, Juan, tem campeão. A equipe interessante, né? O líder e o vice-líder hoje, o Milan, para não deixar o seu arquival ser campeão, tinha que pelo menos empatar o jogo. A diferença lá, faltando 5 jogos, a diferença lá são 17 pontos, então não tem como. A Inter de Milão é campeã italiana, com 5 rodadas de antecipação. Terminou o joguinho agora mesmo, agorinha mesmo. E a Inter 2-1, teve expulsão no final, aquele jogo tipo de clássico mesmo, muitas coisas acontecem e não foi diferente lá no clássico em Milão. O Juan vai atualizar os jogos, os resultados da rodada 32, lembrando que a Inter já ganhou do Milan 2-1. A Roma perdeu de 3-1 para o Bolonha, o Monza perdeu de 2-1 para a Atalanta, Salernitano perdeu de 2-0 para a equipe da Fiorentina, o Torino 0-0 com o Frosinone, Sassuolo perdeu de 3-0 no Lecce, o Verona 1-0 na Udinese, o Empoli 1-0 no Napoli, o Cagliari 2-2 com a Juventus que abdicou de jogar futebol, e o Reno perdeu de 1-0 para a equipe da Lazio. Ronzito, aí, mais um campeão no velho continente, agora foi a vez da Inter de Milão. Premier League não, Premier League, o líder é o Arsenal, ganhou o seu jogo, o Liverpool também ganhou, mas o City tem um jogo a menos, no momento é terceiro colocado, mas em pontos perdidos, ele é o primeiro colocado. Caso ele vença o seu jogo, ele volta à liderança. O City, que tem tudo, né, para ganhar essa competição. O Juan vai atualizar os jogos da rodada número 34. O Fulham perdeu de 3-1 para o Liverpool, Aston Villa 3-1 no Bournemouth, Crystal Palace perdeu de 5-2 para o West Ham, o Everton 2-0 no Nottingham, o Wolverhampton perdeu de 2-0 para o Arsenal, o Luton perdeu de 5-1 para o Brentford e o Sheffield United perdeu de 4-1 para o Burnley. Juan, e o destaque lá na Inglaterra, os 2 jogos no Wembley, né, lotado. Primeiro o jogo do City no sábado e o jogo do Manchester United ontem. O Juan vai atualizar. E a grande final, 2 times de Manchester, com certeza vai ser uma final eletrizante.
o Manchester City 1-0 no Chelsea, Coventry 3-3 com o Manchester United, passou o Manchester United nos pênaltis. É esse jogo, né? O Manchester United vencia 3-0 até o 70 minuto, acabou sofrendo o empate. E o jogo do City, Juan, o Bernardo Silva, que tinha perdido o pênalti na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, foi inventar uma cavadinha. O Luni apenas segurou a bola sem trabalho nenhum. E ontem, aos 80 minutos, antes de ontem, acabou decidindo, 83 minutos, acabou decidindo e colocando o City em mais uma final. Parece que o Casimiro aprendeu com o Bernardo Silva a bater pênalti. É, Juan. Juan, na Argentina, a gente até falou sexta-feira, lá terminou a primeira fase, Juan. Então, o River Plate foi o primeiro do grupo A, o segundo foi o Argentino Júnior, o Barraca Central o terceiro e o Vélez Sarsfield em quarto. Então, esses times, eles se confrontam no mata-mata, em jogo único, com os times do grupo B. O Godoy Cruz, o primeiro do B, o Estudiantes, o segundo do B, o Defensa e Justiça, o terceiro do B, e o Boca Juniors, o quarto. Então, frente a frente, Boca Juniors, como o River Plate foi o campeão do seu grupo, pegou o quarto, que foi justamente o Boca. Então, o River pegou o Boca, o Godoy Cruz pegou o Vélez Sarsfield, o Independiente, aliás, Estudiante pegou o Barraca Central. Será que o Barraca Central vai ser campeão, Juan? O Argentino Júnior pegou o Defensa e Justiça. O Juan vai atualizar o jogo. Jogo único, Juan. O campeão daqui estará presente na Libertadores do próximo ano. E que jogo! Assisti parte desse jogo do River Plate com o Boca Juniors. O River Plate saiu na frente, o Boca virou. Foi um jogo sensacional. Não pude assistir todo, porque no mesmo horário, né? Estava acontecendo, começou 3h30, então assisti meia hora, depois coloquei no jogo do Flamengo, depois vim assistir mais um pedacinho, sempre ficando desse jeito, mas dando prioridade ao jogo do Flamengo. Quando a bola parava de rolar, era que eu colocava lá, mas foi um jogão de bola sensacional no Monumental de Nunes, melhor para o Boca Juniors. O Juan vai atualizar os resultados de quem passou, lembrando que era jogo único. O Boca Juniors perdeu 3-2 para o River, não. Contrário, o River Plate perdeu de 3-2 para o Boca Juniors, o Godoy Cruz 2-1. Passou o Boca. Passou o Boca. O Godoy Cruz perdeu de 2-1 para o Vélez Sarsfield, passou o Vélez. E lamentar aqui o fim da caminhada do nosso Barraca Central. Acabou a farra. Que não vai estar presente na Libertadores. Quer dizer, ainda tem uma chance de se classificar por campeonato, só que é muito difícil. Perdeu de 3-0 para a equipe do Estudiantes e o Argentino Júnior, 1-1 com Defensa e Justiça, passou o Argentino Júnior. Semifinal a gente vai ter o Boca contra o Estudiantes, que pode ser uma reviravolta, porque se o Boca ganhasse a Copa da Argentina, estaria presente na Libertadores, como não ganhou, e perdeu justamente ela para o Estudiantes. Ou seja, temos a chance de uma reviravolta para a equipe do Boca, e o segundo jogo, Vélez Sarsfield e Argentino Júnior. Lembrando que jogo único, o Boca estará na capital cearense nesses dias pela Sul-Americana, jogará com a equipe do Fortaleza. Não sei como o Boca vem, né? O Boca está muito envolvido, querendo retornar à Libertadores da América. Acredito que vai poupar muitos jogadores. Ô Rosinho, a gente já tinha falado aqui que o Flamengo está na final, ganhou do Boca Juniors a Libertadores do Sub-20 e estava na final. Essa final acontece em solo brasileiro, mando do time sul-americano, e estava no quadrangular final. Aliás, tinha 4 times nas semifinais lá na Europa, para a gente saber. Lá, Rua, é assim, eles pegaram 24 times, os principais times da Europa, os 8 melhores eles colocaram direto nas oitavas de final, e os outros 16 eles colocaram uma espécie de 16 já de final. Vi aqui, o Nantes passou pelo Sevilha, o Bayern de Munique passou pelo Basel, o Zilina passou pelo Dortmund, o AZ passou pelo Atlético de Madrid, o Braga passou pelo Partizan, o Olympiacos, Juan, nos pênaltis passou pela Inter de Milão, caiu na primeira fase, o Barcelona também caiu na primeira fase por mais, e o Midtjylland perdeu nos pênaltis para a equipe do RB Leipzig. Ou seja, a gente vê diversos times que a gente nunca veria na Champions League. As 16 avos de final ficou assim, Juan. Então, as oitavas, quem passou, Juan? O Real Madrid fez 2-0 na equipe do RB Leipzig, o Bayern 3-2 no Feyenoord, o Salzburg perdeu de 1-0 para o Nantes, o Milan passou nos pênaltis no Braga, foi 2-2 no tempo comum e passou nos pênaltis, o Olympiacos 2-2 com o LAN, passou nos pênaltis, o mais 2-1 no Manchester City, para minha felicidade, o Zilina 1-1 com o Copenhagen, passou o Copenhagen nos pênaltis, e o AZ 1-1 com o Porto, passou o Porto nos pênaltis. Nas quartas de finais, Juan, o Mais perdeu de 4-1 para o Porto, bom time do Porto na categoria, o Porto é muito forte. O Milan passou nos pênaltis pelo Real Madrid 2-1.
O Copenhague perdeu para o Nantes, 4, foi 3-3, perdeu nos pênaltis. E o Olympiacos fez 3-1 no Bayern de Munique, bom time do Olympiacos. Então a gente teve as semifinais nessa semana, Juan. Dia 19 foi as semifinais e o Juan vai atualizar o jogo das semifinais, os dois decididos nos pênaltis. O Porto fez 2-2 com o Milan, passou o Milan nos pênaltis e o Olympiacos 0-0 com o Nantes, passou o Olympiacos nos pênaltis. Aí hoje é a finalíssima, quem passasse enfrentaria o Flamengo na grande final, como foi a final hoje, Milan e Olympiacos. Foi um massacre, 3-0 para a equipe do Olympiacos, time grego campeão da UEFA. Pode isso? Então, campeão da UEFA juvenil, né, Juan? Então vai enfrentar o Flamengo, campeão da Libertadores, em jogo único. O Mundial, o Flamengo, campeão da Libertadores, ele campeão lá na UEFA. Lembrando que é jogo único e sempre acontece, Juan, no mando do time sul-americano. O Boca Juniors decidiu lá Boboneira e o Peñarol também decidiu no estádio Centenário. Então o Flamengo, tudo indica que o Flamengo vai mandar o jogo no Maracanã, lotadinho, para ver se os garotos do Flamengo conseguem o título mundial da categoria sub-20. Não é o Liverpool, mas o uniforme é igual. Juanzinho. Ô Juan, a gente teve, para finalizar o bate-bola, mandar mais uma vez um abraço a todos os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook e no YouTube, mandar um abraço para o meu amigo Dedé que curte bate-bola no YouTube, e se Deus quiser, logo a gente vai voltar a fazer o programa ao vivo no Facebook. A gente teve o grande prêmio do Japão, Juan, o circuito internacional de Xangai. Não, de Xangai é na China, Juan. Na China, sim, teve, e quem venceu a corrida, Juan, foi o Verstappen, o Loris foi o segundo, o Sérgio Pérez em terceiro, o Leclerc foi o quarto e o Sainz foi o quinto, Juan. Então, vamos ver, depois de 4 jogos, depois de 4 grandes prêmios, o líder é o Verstappen, 110 pontos, o segundo é o Sérgio Pérez com 85, o Charles Leclerc é o terceiro com 76, o Sainz Júnior é o quarto com 69 e o Loris é o quinto com 58 pontos. Construtores, aparece ali a Red Bull com 195 pontos, 4 vitórias, teve 8 pódios, Juan. Os carros da Red Bull chegaram no pódio, os dois nas 4 corridas. A Ferrari tem 151 pontos, uma vitória, 5 pódios. A McLaren tem 96 pontos, não teve nenhuma vitória, mas teve 2 pódios. A Mercedes, 52 pontos, nenhuma vitória, nenhum pódio. E a Aston Martin, em quinto, também não venceu ainda e também não chegou no pódio. O bate-bola hoje, Juan, a gente vai terminar com o hino de quem, Juan? O hino do Red Bull Bragantino. Vamos com o líder do Campeonato Brasileiro. O Red Bull é o líder, mesma pontuação do Flamengo, mas no saldo de gol o Red Bull é o líder. E nessa semana, Juan, o destaque vai ser a Libertadores. Terceira rodada da Libertadores da América. O Flamengo joga fora contra a equipe do Bolívar, o Palmeiras joga fora contra o time do Equador, o Del Valle. Então, muitos jogos. A gente tem Sul-Americana, né? Como eu falei, o Boca visita a equipe do Fortaleza, o Corinthians joga em casa e a gente vai acompanhar esses jogos valendo pela Libertadores da América e também pela Sul-Americana. No programa de sexta-feira, nós vamos projetar a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque é o clássico Estou em dúvida se o mando de campo era o Flamengo ou era o Botafogo, né? Agora eu fiquei em dúvida, mas o fato é que no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã, e vai ter também São Paulo e a equipe do Palmeiras, a estreia do Zubeldia, né? O Zubeldia, que é o técnico argentino, treinador da equipe do São Paulo. É um treinador, Juan, que ele começou a carreira com 27 anos, jogou futebol, pegou uma pancada, não pôde mais praticar o futebol e foi ser treinador, o Zubeldia, treinador da equipe do São Paulo, tá certo? Por hoje tá bom, então abraçar mais uma vez todos os nossos amigos e a gente retorna na sexta-feira, se Deus quiser, ao vivo no Facebook, com mais um bate-bola. Fico com o hino do Red Bull Bragantino, líder da Série A do futebol brasileiro.